Bora, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui todas as informações do Flamengo. O Flamengo acabou de fazer uma proposta oficial pelo zagueiro. Vou trazer todas as informações aqui pra você. Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal. Ajuda demais o meu trabalho. Mas sem delongas, né? Créditos, direitos autorais, jogo aberto. O link vai estar na descrição. Vamos ver aqui a análise, né? Comentários sobre esse jogão de bola entre Flamengo e São Paulo. Qual é o primeiro tempo dominante do Flamengo, né? Com mais chances claras. Segundo tempo, mais chances do São Paulo. Por virtude do Flamengo tirar todo o time em campo. Colocar o time totalmente reserva. Mas vamos ver o que eles acharam dos jogos e também qual as informações que temos. Informações importantes sobre o mercado da bola. Temos Jorginho, Danilo e o próprio zagueiro do Flamengo, tá bom? São Paulo e Flamengo, primeiro tempo eu gostei bastante. O estádio pode até ser deles, mas a música é brasileira. E a picanha, então, é nossa, claro. Um pré-jogo de respeito com um churrasqueiro flamenguista. Aqui a gente faz muito antes dos jogos, eles chamam de tailgate. Mais no futebol americano do que no basquete. Mas assim, esse ambiente assim não tem como, não tem igual não. Ainda mais pra torcida do Mengo é diferente. Alcatra, picanha, linguiça de porco, bainha de porco, linguiça de frango, coração. No estacionamento do Chase Stadium, o apetite era grande também do lado tricolor. É linguiça, milho assado e batata e carne. Aqui o negócio é caprichado, né, meu? Caprichado, goiano, né? Olha só os gringos, entraram na onda e se aventuraram na altinha com os brasileiros. Pra vender, a amarelinha se destacava. E em campo, um clássico entre gigantes. Flamengo estreando em 2025, São Paulo com Lucas e Oscar juntos pela primeira vez. Só que foram os goleiros que se destacaram. Entre os paulistas, Caleri teve chances por baixo e por cima. Rossi foi muito bem nas duas. Enquanto o atacante quase fez contra, desviando para trás. Já os cariocas exigiram bastante do Jandrei, com Wesley, Pulgar de fora e Alcaraz de cabeça. Lembra daquele vigor do clássico mineiro de sábado? Pois é, apareceu também no domingo. De La Cruz levou o primeiro amarelo logo aos 7 minutos, num jogo de 37 faltas ao todo. E que rendeu um sangramento para o Luciano numa dividida. O atleta precisou ser substituído. Para variar, Zubeldia inquieto no banco, com os próprios comandados tentando ensinar como um dos jogadores deveria ter batido na bola e com a arbitragem levando o segundo amarelo no segundo amistoso. Do outro lado, Felipe Luiz só observava e preparava 10 alterações logo no intervalo. Nenhuma delas foi a Arrascaeta, se recuperando de uma artroscopia no joelho. O camisa 10 preferiu ficar naquela resenha com um tal de Suárez. Com as mudanças, o segundo tempo teve menos oportunidades, todas com os reservas. O zagueiro Cleiton buscou o gol pelo alto pro Fla. Eric tentou um chute mais colocado e Bobadilha mandou duas para fora. Essa última já nos acréscimos. Eu estou muito feliz pela oportunidade que a gente teve de vir aqui e usar toda essa estrutura, né, que os Estados Unidos nos proporcionou. Hay que seguir trabajando, estamos bien como grupo, estamos intensos, estamos corriendo bastante bien la cancha. Sob os olhares atentos de Lionel Messi, nem que tenha sido apenas pelo outdoor, é claro, São Paulo e Flamengo provam que brasileiro não entende o significado da palavra pré-temporada. Jogo cheio de rivalidade, terminado em 0-0, com um show nas arquibancadas para mais de 16 mil pessoas em Fort Lauderdale. É normal as duas equipes querendo vencer. Nosso primeiro jogo, a perna um pouco pesada ali. Se vocês repararem, a gente acaba errando uma jogada talvez simples. Eu particularmente errei bastante ali. Não tem como falar de ritmo, porque chegamos não faz nem 2 semanas, então realmente é bem começo, depois de 1 mês e meio, então acho que não só eu, acho como vários jogadores estão sentindo um pouquinho. Mas acho que é a readaptação dele jogar aqui no Brasil, mas tem muita qualidade, não vai ter dificuldade com isso. É mais pegar o ritmo de jogo mesmo, pegar a melhor forma. Isso a gente vai adquirir a cada jogo no Paulista. Espero que seja o quanto antes, né? No tricolor, Oscar atuou por 64 minutos e estreou como titular nessa segunda passagem.
No Fla, vários testes, principalmente na defesa, que perdeu Fabrício Bruno e Davi Luiz, além de não ter contado com Léo Pereira, com problemas pessoais. Alguns jogadores, às vezes, saem nesse meio do caminho, como saíram os dois zagueiros, o Fabrício e o Davi, e aí isso abre lacunas, abre possibilidades para outros jogadores darem o próximo passo e assumirem essa responsabilidade. E eu acho que os garotos foram muito bem. Ainda muita gente reclamando, cadê o centroavante? O Juninho chegou, nem foi para os Estados Unidos, o Pedro vai demorar um tempinho. Então, o Felipe Luiz fez uma escalação com o que ele tinha. Ainda não contava com a Arrascaeta, que estava com o Luizito Soares, deve ter dado um chora-coração. Estavam lá acompanhando no estádio a partida. Mas eu achei interessante, acho que o São Paulo bem e o Flamengo também, cada um na sua estratégia, todo mundo se poupando. Primeiro tempo com mais vontade, com mais chegadas. A segunda etapa daí muda bastante, começa a substituir, é outro esquema. Dentro dessa característica preparatória, né, o que a gente tem que avaliar? A gente tem que avaliar a manutenção do que está sendo feito entre São Paulo e Flamengo. São duas equipes que não contrataram tanto nessa janela porque não precisavam. O São Paulo tem algumas carências pontuais, né? A lateral esquerda parece estar sendo resolvida, né? Com o Enzo Dias agora e o Wendel que chega na metade do ano. Com outras questões que se fala e tal, acho que a lateral direita também pode ser uma questão. Mas enfim, o São Paulo tem uma base. E aí recuperou jogadores que estavam lesionados, o Pablo, o Pablo Maia, o Alisson. E tem opções ali, o Zubeldia. O caso do Flamengo é a mesma coisa. Ok, você sai o Gabigol, chega o Juninho aí e tudo mais, mas o Flamengo tem uma base muito forte. Tem jogadores já renomados que chegaram em outras janelas. Então, assim, o Flamengo não precisa de muito mais. E aí o primeiro tempo foi realmente mais pegado, mais brigado, com uma chance para lá, outra para cá e tal. Aquela coisa, né? O jogador vai se poupando, se preservando, soltando a musculatura. E aí no segundo tempo, quando eles mexem ali, vira realmente mais um período de testes mesmo, que é o objetivo dessa competição, né? Então, assim, não era pra gente analisar. Eu sei que a gente olha, né, São Paulo e Flamengo, meu Deus. Mas claro que ninguém deu tudo de si, porque faz parte, né? Começo de ano. Agora, uma coisa que me chamou a atenção foi a questão do Oscar com o Lucas e o Calério Ferreirinha, escolhidos para começar o jogo. Alguma impressão? Já dá para falar alguma coisa? Ou precisaremos de mais tempo para avaliar? Precisa de um pouco mais tempo, mas assim, é nítido que um potencializa o outro, né? Quando você tem Lucas e Oscar, o Lucas é um cara que foi muito sobrecarregado no ano passado. No primeiro jogo, inclusive, ele jogou só o primeiro tempo, né? Na partida contra o Cruzeiro. Ele jogou só o primeiro tempo, o Oscar entrou no segundo. Os dois juntos ali, você vê que tem qualidade técnica, movimentação. O Oscar é um pouco mais posicionado e o Lucas flutua. No caso do Calério e Ferreirinha, eu acho que é uma dupla excelente. Porque você tem um cara mais de área e você tem o Ferreirinha que tem um contra um, que tem o lado do campo, mas precisa se aproximar um pouco mais. O Ferreirinha muitas vezes é muito individualista, né? Eu sofri muito isso no Grêmio, né? Porque às vezes ele joga, como dizem os meus amigos, pro DVD dele. Se ele for um pouco mais coletivo, melhor. Agora, esse quarteto aí, para mim, é o quarteto oficial. O Luciano, acho que esperaria, né? No caso, se a gente colocasse os melhores, ficaria no banco. E que coisa maluca, o São Paulo já tem jogo hoje pelo Campeonato Paulista em Ribeirão Preto contra o Botafogo. Alguns jogadores foram liberados antes para poder melhorar, para dar um pouco mais de corpo para essa equipe de hoje. Entre eles o Arboleda, o goleiro Rafael, só para citar alguns. Então o São Paulo nessa loucura no começo de temporada. E a gente aproveita, falando em loucura, já foi a primeira parte do programa. Foi mais ao sul, né? Eu tô aqui em Orlando, o jogo foi lá na casa do Messi, lá no Chase Stadium, com a presença até do Soares lá em um dos camarotes. Para o Flamengo foi o primeiro jogo da temporada efetivamente para o time principal, para o Felipe Luiz, que entende que enquanto um outro time, uma outra equipe de garotos está disputando o estadual, essa pré-temporada ainda está só no início. Vamos então trazer um pouquinho das avaliações dos dois treinadores, Felipe Luiz do Flamengo e o Luiz Zubeldia do São Paulo, deste período aqui na Flórida, aqui nos Estados Unidos. A pré-temporada foi muito boa. Esses primeiros 8 dias de treino que a gente teve, ou 8 sessões de treino que a gente teve, obviamente que as pré-temporadas duram mais, não acabou ainda a pré-temporada pra gente. Os jogadores não estão na plena forma física, ainda não estão preparados para jogar 90 minutos, obviamente. Mas foi muito boa. Eu acredito muito que juntar o grupo, fechar eles no lugar mais isolado, criam-se relações novas, relações socioafetivas. Dentro do campo eles vão se conhecendo mais e eu estou muito feliz pela oportunidade que a gente teve de vir aqui
e usar toda essa estrutura, né, que os Estados Unidos nos proporcionou e poder jogar um amistoso desse tamanho contra o São Paulo, que é um time que também está muito bem treinado e a gente pôde fazer esse teste realmente para nos guiar aonde a gente tem que atacar as nossas deficiências e continuar explorando nossas fortalezas, né? Para mí lo más importante es que el equipo vaya tomando forma, que los jugadores vayan buscando sociedad, que vayamos corriendo mejor la cancha, que vayamos mostrando ganas y que no se nos lesionen jugadores, que es lo más importante en esta etapa, que podamos trabajar intenso, que puedan conocerse y usar todos estos 2 meses de preparación y competencia en el Paulista com distintas alternativas. Agora sim, era amistoso, né? Teve todo esse clima aí de todo mundo conviver, ser legal, mas o Zubeldia, ele não brinca, né? Não tem jogo normal pra ele. Ele tomou cartão amarelo nos 2 amistosos aqui. Ontem teve um momento que ele entrou lá no meio do campo, aí o árbitro foi lá e meteu o cartão amarelo pra ele. O São Paulo tá fazendo agora uma atividade ainda no sul da Flórida, volta após o almoço e aí integra todo o elenco que vai inclusive estrear, né, no Campeonato Paulista. Teve que fazer essa divisão. A má notícia da passagem por aqui é a fratura sofrida pelo Luiz Gustavo, que ficou em tratamento. Relação ao Flamengo, o time jantou ontem depois do jogo e já voou de volta para o Rio de Janeiro. Só uma última coisa da coletiva ontem do Felipe Luiz. Ele teve a oportunidade de novo de lançar o João Vitor, que é um zagueiro de 17 anos, que trabalhou com ele no Sub-20, já tinha lançado no ano passado contra o Criciúma. Mas o Felipe falou assim, olha, o Abel Ferreira outro dia falou que talvez seja culpado pela venda do Vitor Reis para o Manchester City, porque ele andou falando demais do zagueiro. Então ele falou assim, eu não vou fazer o mesmo, tá? Mas é um zagueiro muito diferente. Então, de tudo que se viu do Flamengo aqui, foi a oportunidade de garotos como o João Vitor, que entrou no segundo tempo e que, segundo o próprio técnico, que conhece, já sentiu o cheiro, trata-se de uma joia da base rubro-negra, Mário. Isso, galera, João Vitor ontem que entrou e arrebentou, né? Abriu uma chapelaria ontem, chapelou logo 3 de uma vez do São Paulo, entrou muito bem, né? Muito bom zagueiro. E mesmo assim o Flamengo vai ao mercado. O Flamengo acabou de fazer uma proposta agora oficial. Lembrando que o Flamengo tinha feito a primeira proposta. Só que foi o seguinte, o Flamengo fez uma proposta, o Internacional pede 10 milhões de euros pelo zagueiro Vitor, tá bom? Zagueiro Vitor não, perdão. Pelo zagueiro Vitinho, tá certo? Tá aqui, deixa eu só ver aqui pra vocês. Zagueiro Vitão. Entretanto, o Internacional fez o seguinte, né? O Flamengo ofereceu 6 milhões de euros, a primeira proposta, para o Vitão, perdoando a dívida de 4 milhões de euros pelo Thiago Maia, tá bom? Que o Internacional ainda não pagou. O Internacional tem 3 parcelas já em atraso e não pagou. E nem até o momento deu satisfação, né? Queria fazer aquela sacanagem com o Flamengo de vender para o Santos, lucrar em cima da venda e o Santos que pagasse o Flamengo, né? Aí o presidente do Santos foi e cortou o negócio. E agora o Flamengo ofereceu 6 milhões de euros, mais os 4 milhões de dívida, né, para perdoar a dívida do Thiago Maia. O Internacional não quis, queria 10 milhões de euros, mais o perdão da dívida, mais 20% de bonificação numa possível venda do Vitão. Ou seja, queria sacanear tremendamente o Flamengo. Além de não pagar, ainda queria lucrar em cima de algo que não existe, né? E não vale nem esse valor todo. Mas o Flamengo hoje fez uma proposta oficial. Tá aqui, ó. O Flamengo envia proposta oficial, né, formal para o Internacional e está disposto a assinar um contrato de 5 anos com o Vitão. Agora o Rubro Negro aguarda só o atleta pressionar o Internacional para sua saída, já que o Internacional não quer fazer negócio de jeito nenhum, não quer nos termos do Flamengo, né, eles querem sacanear. O Flamengo enviou a proposta diretamente para os empresários do jogador. Quem trouxe essa informação em primeira mão foi o jornalista Vene Casagrande, tá bom? Fonte aqui, jornalista Vene Casagrande, aqui, ó. O Flamengo está disposto a assinar com um contrato de 5 anos com o zagueiro Vitão. No entanto, para que a negociação avance, o atleta precisa buscar sua liberação junto ao Internacional. O Rubro Negro fez uma proposta oficial de 10 milhões de euros, cerca de 62 milhões de reais. E não pretende aumentar a oferta. O modelo de proposta inclui 6 milhões de euros em dinheiro, além do perdão da dívida de 4 milhões de euros. Ou seja, além do Flamengo ter essa coisa toda, né, fazer essa bondade com o Internacional, ainda vai perdoar a dívida dele de 4 milhões em relação ao Thiago Maia.
O Inter ainda precisa pagar a compra pelo Thiago Maia, que não fez ainda, né? Já tem 3 parcelas aí que não pagou. Pra você ter uma ideia, foi tão mal gerida essa questão da negociação do Thiago Maia. O Internacional, a última parcela do Internacional é no meio do ano de 2027, ou seja, quase 2, 3 anos aí para o Internacional pagar o Thiago Maia e não paga e fica enrolando, tá bom? Inicialmente o Clube Gaúcho recusou a oferta que afirmou que só aceita o negócio por 10 milhões de euros. Em dinheiro, ou seja, eles querem tudo de uma vez, 10 milhões de euros e o perdão da dívida, ou seja, o Internacional quer sacanear, ou acha que o Flamengo é palhaço, tá bom? Mas coloquei os comentários de vocês. Temos uma novidade aqui também, que a CBF vai incluir o mecanismo de anti-cera, né, nos Jogos do Brasileirão, também da Copa do Brasil. Vão fixar pontos estratégicos ao redor do campo, onde as bolas vão ficar paradas. Ou seja, saiu a bola, não vai ficar com mais aquela cera do Gandula de ficar segurando a bola para poder reiniciar o jogo. Isso é muito importante, né? A gente sabe que tem alguns clubes que gostam de fazer isso, Atlético Mineiro, o próprio Corinthians também. Palmeiras também faz isso na sua arena. Gosta de fazer cera, principalmente quando estão ganhando, seja um placar a diferença de um gol. Começa a fazer cera para segurar o resultado, tá bom? Isso vai ser muito importante. Evitar um pouco a perca de jogo. E também o juiz também tem que contribuir em campo, já que tem juiz aí que tudo que é falta eles acabam marcando, não deixa o jogo fluir, né? Não deixa o jogo seguir. Isso acaba atrapalhando bastante, principalmente quem tem um futebol mais tático, mais técnico, como o Flamengo, os times mais, né, tem recurso mais avançado. O próprio Palmeiras também, o próprio Corinthians tem jogadores mais técnicos. Acaba atrapalhando um pouco o andamento da partida, tá bom? Temos aqui a classificação, até teve na coletiva que a gente fez ontem, teve um debate, né? Vocês demitiriam ou não o treinador do Sub-20 do Flamengo, que está fazendo um péssimo trabalho. O Flamengo não ganhou uma partida ainda, hoje está em penúltimo lugar, estou aqui com a classificação do Campeonato Carioca. Ó, primeiro lugar, Maricá, 7 pontos, Nova Iguaçu em segundo com 7 pontos, qual ganhou do Flamengo. Portuguesa, 6 pontos, Volta Redonda, 6 pontos, Madureira, 4 pontos, está em quinto, né? Aí sexto, Boa Vista com 4. Sétimo, Sampaio Corrêa com 4. Botafogo está em oitavo com 3 pontos. Aí vem Vasco em 3 pontos, né, em nono. Fluminense em décimo com 2 pontos. Flamengo em 11º na vice-lanterna com 1 ponto. E o último colocado é o Bangu, que também tem 1 ponto. Só não está na frente do Flamengo por questão do gol pro, tá bom? O Flamengo marcou mais gol. Se não fosse isso, o Flamengo hoje estaria na lanterna do campeonato, mas não deixa de estar. Já que está igualado aí com o número de pontos em relação ao Bangu. Péssimo início do campeonato do Flamengo, desde 2006 que o Flamengo não começava assim, né? Perdendo, não ganhou um ainda, e complica bastante para a classificação da próxima fase, já que serão apenas 11 rodadas, em virtude do campeonato, todos os estaduais, né, do Brasil vai ser encurtado esse ano, em virtude do número de jogos que vamos ter, em relação à questão do Super Mundial de Clubes. O brasileiro vai começar mais cedo, vai ter agora já a Supercopa no dia 12 no Botafogo. Inclusive, as vendas do ingresso da Supercopa para a torcida do Flamengo já foram iniciadas agora às 3 horas da tarde, tá bom? Você que puder ter oportunidade, já garanta seu ingresso. Tem alguns requisitos lá, né, para sócio torcedor, para poder ter preferência, mas as vendas já estão iniciadas para Flamengo e Botafogo, dia 2 de fevereiro, em Belém do Pará, tá bom? Supercopa do Brasil, que agora é Supercopa Rei. Em relação ao Jorginho, o que está pegando é a questão salarial. Ou o jogador aceita reduzir drasticamente seu salário, ou não tem negócio, ou o Flamengo não avança em relação ao Jorginho, tá bom? O Flamengo realmente está em negociação com o jogador, mas se ele não aceitar reduzir seu salário, não tem negócio feito. Em relação ao Danilo, o Danilo está pretendendo rescindir contrato com a Juventus para poder ficar livre no mercado. Mesmo assim, ainda fica a questão de valores, né? A questão salarial fica um pouco alta, porque tem luvas, tem salário, fica um pouquinho acima do teto que o Flamengo planeja, tá bom? A mesma coisa também. Ou o Danilo aceita reduzir um pouco o seu salário, ou também não tem negócio. O Flamengo também não vai fazer loucura. Mas o Flamengo fez a proposta agora do Vitão. Eu creio que se o Vitão der certo, muito raramente, né, o Flamengo vai investir no Danilo, já que ele pretende jogar agora como zagueiro, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like e se inscrever no canal, vai ajudar demais o meu trabalho. Créditos e direitos autorais, jogo aberto. O link vai ter na descrição.